Olá, aqui é Leonardo, da Creative AD, e hoje, aproveitando meu café, eu resolvi pegar um post aleatório no nosso blog e falar um pouco sobre ele. E o primeiro post que apareceu para mim é sobre os custos de ter uma plataforma EAD Moodle. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo, tá? Então basicamente, quando falamos de plataforma EAD Moodle, existem 4 pontos principais que a gente deve levar em consideração para fazer uma formação de preço. O primeiro ponto, eu vou falar primeiro os 4 pontos, depois eu entro em cada um deles, tá? Então os 4 pontos são: primeiro, nível de maturidade da sua ideia; segundo, infraestrutura que você vai utilizar, servidores, máquinas e tudo mais, segurança; terceiro, a parte de desenvolvimento, ou seja, qual o nível de personalização que a sua plataforma precisa; e quarto, suporte, ou seja, qual o suporte que você necessita para essa sua plataforma, tá? A gente poderia falar um pouco também sobre a questão de conteúdo, tá? Mas eu gosto de separar plataforma e conteúdo, mas poderia também o conteúdo ser uma das variáveis. Sei que alguém tinha batido na porta. Bom, vamos começar então pelo primeiro ponto, que é o quê? O nível de maturidade da sua ideia, do seu projeto. Por que isso é importante? Porque muitas vezes existem ideias e projetos que chegam num nível muito raso, ou seja, não tem ainda certo como vai vender, o que vai vender, o que vai oferecer, quem são os seus alunos, ou no caso de uma universidade corporativa, como atingir os colaboradores, quais serão os conteúdos que serão disponibilizados, quais os objetivos. Então, esse nível de maturidade, quanto maior ele for, menos tempo vai ser investido, por exemplo, numa consultoria para descobrir o que é necessário de infraestrutura, de desenvolvimento, de suporte e de conteúdo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da infraestrutura. Se a gente tem um planejamento bem definido sobre como vai ser essa plataforma, nesse nível de infraestrutura a gente já sabe exatamente quem serão nossos alunos e qual o tamanho dessa população, do nosso público. Então, por exemplo, toda essa questão de servidores e máquinas e tudo mais, estrutura de banco de dados, tudo isso impacta no valor. Então, o Moodle ele é uma plataforma de código aberto, ou seja, a Moodle entrega o código-fonte para nós de forma livre, de forma gratuita, porém é necessário que exista um servidor onde essa plataforma será hospedada. E claro, quanto mais alunos, quanto mais conteúdos e quanto mais recursos nós tivermos nessa plataforma, mais recursos de servidor nós teremos que ter. Então hoje, por exemplo, aqui na Criativa, nós usamos servidores que são elásticos, de maneira que os nossos clientes chegam, por exemplo, inicialmente com poucos alunos, ao longo do tempo vai aumentando a demanda deles, e dessa maneira nós conseguimos ir suprindo tanto para cima, né? Ou seja, aumentando essa demanda, como diminuindo. Então isso é importante também. Daqui a pouco o nosso cliente ele tem um evento que vai ter 5.000 pessoas, nós aumentamos o servidor para 5.000 pessoas e depois conseguimos retornar a um valor, a um tamanho de servidor que ele não fique sendo onerado, né, por um valor muito alto por muito tempo, só quando for necessário mesmo. Então isso é muito importante, porque realmente hoje a maioria dos servidores, né, de hospedagem que são realmente elásticos e que entregam uma qualidade excelente são cotados em dólar. Então tudo é custo, e custo é muito importante no nosso projeto, né? Bom, o terceiro item é a questão do desenvolvimento. Então o Moodle, quando ele é baixado do site do Moodle, por exemplo, ele vem totalmente cru, mas com todos os recursos no seu back-end, ou seja, por trás é como se ele fosse assim, ó, digamos que ele fosse um carro. Ele é um carro que vem sem pintura, né? Mas ele vem com toda a estrutura para ser montado, já vem montado, a gente precisa pintar e deixar ele bonito, tá? E saber de que forma nós vamos organizar as peças para que elas atinjam o nosso objetivo de aprendizagem. Bom, então o que a gente faz sempre nas nossas instalações Moodle? A primeira coisa, obviamente, é a questão da identidade visual. Então é transformar esse Moodle em algo muito bonito e que tenha a cara e a cultura do nosso cliente.
Então isso envolve a personalização de logos, a personalização de cores, de imagens e também toda a parte da navegação, ou seja, entender de que forma o nosso cliente quer atingir o seu aluno. Então isso é uma personalização básica, tá? Porém, existem projetos que essa personalização ela sai um pouco desse nível. Então, são projetos onde nós temos desenvolvimento de plugins personalizados, o que temos dois cenários, né? A gente pode utilizar algum plugin que já existe e melhorá-lo, ou ter que fazer um plugin do zero, o que também onera. E tem também toda a questão de integrações. Então, muitas vezes, principalmente quando trabalhamos com universidades, com escolas e até universidades corporativas, a empresa ou a universidade, ela já tem uma estrutura, uma infraestrutura, por exemplo, ela tem um sistema de gestão acadêmica com seus alunos, ela tem, por exemplo, um sistema de RH com seus colaboradores, e isso precisa ser integrado, de maneira que a gente tenha os dois ambientes sincronizados e consiga, em algum momento, utilizar, por exemplo, os dados desse aluno ou os dados desse colaborador para coisas mais avançadas, como trilhas de aprendizagem, como entregar conteúdos personalizados de acordo com o seu perfil. Então, só que claro, todas as integrações geram um custo, tanto financeiro como um custo de tempo. Então, quanto mais integrações, mais complexa vai ficando a nossa plataforma e, obviamente, vai ficando com custos mais altos, né? Investimentos, né? Vamos falar assim. Bom, outra coisa importante quando a gente fala na questão de desenvolvimento é a parte também dos recursos nativos, né? Então o Moodle ele já entrega muitos recursos de forma nativa, que são recursos, por exemplo, de avaliação, de interação entre professor e aluno e tudo mais. Mas muitas vezes a gente quer modificar a experiência que o aluno tem, de repente, para responder uma prova, a experiência que ele tem, por exemplo, no aplicativo mobile. Então tudo isso acaba se tornando um desenvolvimento que tem que ser feito e um investimento, né, que acaba sendo feito pelos nossos clientes. Bom, depois que a gente desenvolve, a gente fez então todo o planejamento, fizemos a parte da infraestrutura, nosso Moodle está hospedado e instalado, e de forma que ele atenda a demanda que nós temos. Fizemos a parte do desenvolvimento, ou seja, a plataforma está pronta. Agora é hora da gente definir a parte de suporte. Ou seja, qual o suporte que a sua plataforma precisa, seja nos primeiros passos, seja um suporte, digamos, vitalício, né? Então hoje, por exemplo, eu sempre falo, né, a gente não tem aqui na Criativa, como é que eu vou dizer, planos de suportes fechados. Porque o que acontece? Cada plataforma vai ter a sua demanda específica de suporte. Tem plataformas, por exemplo, que precisam apenas de um suporte técnico, algumas precisam apenas de um suporte administrativo, outras já querem um suporte técnico e pedagógico, e algumas, por exemplo, e aí, claro, a gente vai entrando em níveis mais avançados, né? Algumas, por exemplo, nós fazemos o suporte ao professor, ao aluno, ao usuário final. E muitas vezes, e isso é bastante comum, nós temos plataformas onde nós fazemos a gestão completa da plataforma. Ou seja, a pessoa que é proprietária da plataforma envia os conteúdos e nós fazemos toda a gestão de disponibilizar conteúdos, conversar com os alunos, inserir os alunos, fazer as provas e tal. Só que, claro, são níveis de suporte e também tem níveis diferentes de investimento. Então isso também é muito importante. Adaptar, no caso, esse suporte às necessidades que o projeto tenha, né? Bom, então com esses 4 itens, né, eu não vou falar de conteúdo aqui, porque conteúdo ele é algo, além de seu valor bastante elevado, é algo muito complexo da gente falar nesse momento, porque realmente é legal que a gente faça um vídeo só para isso. Porque realmente, conteúdo, existem muitas variáveis, então a gente precisa falar com bastante calma. Mas eu acho que já deu para ajudar bastante, ficou bem claro essa questão, né, desses 4 pontos. Então, a maturidade da sua ideia, a infraestrutura que vai ser utilizada, o desenvolvimento, ou seja, o nível de personalização da sua plataforma e o suporte que você precisa. Com essas 4 variáveis definidas, a gente consegue chegar em um custo final de uma plataforma EAD Moodle personalizada e feita exatamente para as necessidades que você tem. Mas vamos então ao que importa, quanto realmente custa ter uma plataforma Moodle, tá? E eu vou gravar essa parte do vídeo porque, assim, eu odeio entrar em um vídeo do YouTube procurando uma resposta de alguma pergunta que eu tenha e não ter esta resposta.
Então, claro, é uma resposta difícil porque cada projeto Moodle, cada plataforma tem as suas especificidades. Mas eu vou tentar dar pelo menos um ponto de partida para que você consiga entender quanto custa uma plataforma Moodle, beleza? Bom, então aqui na Criativa, hoje nós trabalhamos basicamente em dois modelos. O modelo SaaS, que é o modelo mensal, onde a plataforma está hospedada, existe o suporte, essa plataforma passa por uma customização inicial e depois nós auxiliamos o nosso cliente, você, a lançar essa plataforma, no caso, em toda essa parte de realmente transformar ela em um sucesso. E tem o modelo onde nós instalamos o Moodle e personalizamos dentro da infraestrutura que você já tem, por exemplo, um servidor, uma máquina ou até de forma local. Tá? Bom, falando nos dois cenários, o cenário mensal e o cenário que nós instalamos na sua infraestrutura. Hoje, valores de 2021, uma plataforma básica, bastante básica, no caso para 50 alunos, apenas o Moodle, custa em torno de uns R$400 por mês, tá? E claro, tem o setup inicial, que aí esse valor depende muito, mas digamos assim, o setup inicial básico, identidade visual, de repente uma pequena integração com meio de pagamento, PagSeguro, alguma coisa assim. Em torno de R$1.200 um setup inicial, paga uma vez só, e depois R$400 por mês para 50 alunos. Aí claro, à medida que vai aumentando o número de alunos, esse valor vai aumentando também. Então, acho que para 100 alunos é 497. Os valores todos têm no nosso site ali atualizados, mas só para ter um ponto de partida, tá? R$400 por mês é uma média. E uma plataforma instalada no seu servidor, ou seja, eu já tenho aqui uma hospedagem HostGator, ou eu tenho, por exemplo, um servidor local e quero fazer a instalação e customização desse Moodle lá. Os valores hoje, eles oscilam bastante, mas fica em torno mais ou menos de 5, 6 mil reais, dependendo do tipo de projeto e da complexidade. Porque a gente faz também toda a personalização do formato que você vai ensinar aos seus alunos. A gente cria o modelo de curso, cria o modelo de certificado, deixa tudo pronto, a casa pronta e arrumada para os alunos chegarem e você começar a atingir seu objetivo. Claro, existem plataformas que começam nesses 5, 6 mil reais e existem plataformas que partem de valores acima de 3 dígitos. Isso varia muito daqueles itens que nós falamos anteriormente, né? Então, quanto mais recursos nós formos inserindo, mais vai aumentar esse valor, né? Obviamente. Mas tendo um ponto de partida, acredito que a gente responde a pergunta do vídeo, né? E consegue também dar um norte para você começar a tirar do papel de uma vez por todas o seu projeto de educação à distância. Um grande abraço e até o próximo vídeo.